Meus irmãos, eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor André Araújo e o motivo de nós estarmos gravando este vídeo é podermos dar continuidade à ministração das lições da Escola Bíblica Dominical. Como falado na última semana, nós demos início nesta semana que passou a segunda revista do segundo trimestre do ano de 2020. Revista essa cujo tema é A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Na lição de número 1, falamos lá de uma forma geral acerca da carta aos Efésios, onde nós tivemos lá por tema a saudação aos destinatários. Na lição de hoje, nós vamos estar tratando da lição de número 2, lição essa cujo tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Lição essa de suma importância para a nossa compreensão da carta escrita aos Efésios, aonde nós teremos aqui uma revelação plena do grande mistério, o mistério do Evangelho, o mistério de Cristo, o mistério da salvação. Termos esses utilizados com muita ênfase pelo apóstolo Paulo nas cartas que ele escreveu no Novo Testamento. Como dissemos na última aula, Paulo ele é autor de 13 cartas identificáveis e mais uma carta que sugere-se ser escrita pelo apóstolo, que é a carta aos Hebreus. Meus irmãos, a lição de hoje ela vai tratar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E aí é importante nós salientarmos que essa carta ela tinha o objetivo e o endereço de chegar à igreja de Éfeso. E não somente à igreja de Éfeso, mas também às cidades circunvizinhas ou aonde o cooperador de Paulo, Tíquico, pudesse alcançar para poder levar esta revelação. Nós vamos observar aqui no capítulo 1 e na leitura bíblica oficial que faremos, lá do versículo 3 ao versículo 14, várias instruções, ensinamentos profundos da palavra de Deus que vão servir de edificação para a minha e para a sua vida espiritual. Esse texto, especificamente de Efésios, capítulo 1, especificamente o versículo de número 3, ele é um texto que eu tenho muito apreço desde a minha conversão, pois ele fala e traz uma revelação plena, uma verdade absoluta, né? Para que nós possamos apoiar a nossa fé e a partir daí podermos crescer e ser edificados espiritualmente. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar os irmãos que detêm a sua revista da Escola Bíblica Dominical que abrisse ela na lição de número 2. E aos irmãos e irmãs que não estão com a revista da Escola Bíblica Dominical, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e a leitura vai ser feita lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, tá certo? Então, para a gente ir ganhando tempo, eu gostaria de dar início aqui à leitura da lição. E aí, logo depois da leitura, antes de entrarmos na exposição da lição, nós vamos fazer uma oração com todos os irmãos e irmãs para que Deus, assim, possa nos abençoar nesta segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 2. Título da lição: A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E aí é importante você gravar isso, frisar isso, anotar.
ele diz que nos abençoou. O verbo aqui está no passado, então ele vai retornar lá atrás, onde Cristo foi crucificado. E aí ele diz, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Eu não estou falando de coisas materiais. É importante você como crente, você como servo de Deus, você como serva de Deus entender que o propósito primário, principal, o objetivo central da morte e ressurreição de Cristo é trazer as bênçãos espirituais aos homens. E aí o texto diz que essas bênçãos espirituais, elas estão nos lugares celestiais. Então sai da esfera física do nosso mundo visível e vai para uma esfera invisível, o mundo espiritual. E aí o texto diz, em Cristo, tá certo? E aí nós vamos entrar mais à frente, de forma profunda, o que isso significa e que tipo de bênçãos são essas. A verdade prática, ela diz assim, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Aqui nós vamos falar de eleição. A palavra eleição e predestinação, ela vai aparecer nesse texto aqui que nós estaremos lendo. Só que nós vamos tratar sobre eleição e predestinação na próxima lição, a lição de número 3. Mas uma coisa nos chama a atenção aqui, que essa eleição em Cristo, ela ocorreu antes da fundação do mundo. Meus irmãos, nós servimos a Deus pela fé. A Bíblia diz no livro aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3, entendemos que os mundos que agora existem, pela fé foram criadas, pela palavra de Deus. Entendemos pela fé. Na palavra de Deus, os mundos que existem foram criados pela palavra. E nós acreditamos que existe um propósito da parte de Deus grandioso na criação do homem. Nós acreditamos e cremos pela palavra de Deus que o homem é a obra-prima da criação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas e por fim criou o homem. E o homem, Deus o fez à sua imagem e à sua semelhança. E a verdade prática, ela diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Então isso significa que Deus, antes mesmo de criar céus e terra, dentro da eternidade, da sua capacidade plena e total, do seu eterno poder, dentro do seu coração, do seu pensamento, dentro do seu planejamento eterno, Deus já havia designado, ou seja, o contexto de criação do homem, mesmo sabendo que esse homem um dia iria pecar. Mas Deus também na eternidade já havia preparado o Salvador, ou seja, o Cordeiro que daria a sua vida para resgate de muitos. E ali o texto diz, antes da fundação do mundo, ele nos elegeu. Eleição aqui nós vamos tratar na próxima lição, mas é importante saber, Deus não fez o homem para ser lançado no inferno. Guarde isso. O inferno, ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Deus não fez o homem para ser lançado no inferno. Mas, irmão André, então quer dizer que os homens não vão para o inferno? Não. Isso quer dizer que o propósito original da criação do inferno foi para o diabo e os seus anjos, tendo em vista que o primeiro pecado foi cometido no céu pelo diabo e a rebelião de uma terça parte dos anjos. Mas os homens ímpios e os homens que desobedecem a Deus e as nações que se esquecem de Deus, a Bíblia diz que serão lançados no inferno. E o inferno é um local intermediário, aonde pode conter um local provisório de sentença tanto para anjos quanto para homens. Mas o destino tanto de um quanto de outros, dentro da questão escatológica, é o lago de fogo e enxofre.
Mas eu quero frisar isso, que antes da fundação do mundo, Deus já nos elegeu em Cristo para que pudéssemos desfrutar das bênçãos espirituais. Guarde isso. Na leitura bíblica em classe, meus irmãos, e aí eu quero que você abra a Bíblia, nós vamos estar lendo lá no livro aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 3 e 4, e depois nós vamos pular para o versículo 9 até o versículo de número 14, tá certo? Versículo 3, capítulo 1, diz assim, da leitura bíblica em classe: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos feitos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém? Louvado seja Deus por esta palavra. Antes de darmos início à ministração, eu gostaria de convidar os irmãos e irmãs para fazermos uma oração. Amém? Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, glorificamos o Teu nome neste momento em oração e te agradecemos, ó Deus, por estar na Tua presença. Invocamos o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu por nós na cruz no Calvário e ressuscitou. E assentado está, ó Deus, à tua direita, intercedendo por nós. E ele como cabeça da igreja, Cristo, e nós como membros do seu corpo, a igreja. Necessitamos do Senhor para que possamos crescer em graça, sabedoria e conhecimento da tua palavra, para que possamos alcançar a estatura perfeita, ó Deus, de varão, conforme a tua revelação, a verdade. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada homem, cada mulher, cada vida que terá acesso a Deus, a esta gravação, para poder ser instruído e ensinado conforme a verdade. Que o teu Espírito Santo venha resplandecer na mente e no coração de cada uma destas vidas, dando a eles o entendimento no seu coração, para que conheçam o Senhor e prossigam em conhecer a Ti. Deus, abençoe o Teu povo para que essa palavra chegue, ó Senhor, a cada vida e coração, para produzir a fé, a esperança e o amor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Na lição de hoje nós temos um objetivo geral e 3 objetivos distintos, e nós vamos estar trabalhando exatamente em cima dessa proposta, tá ok? Como objetivo geral, nós temos que a lição de hoje ela visa esclarecer quais são as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Então você vai receber da parte de Deus a instrução, a orientação de quais são essas bênçãos espirituais que nós temos disponíveis em Cristo. E aí perceba que não depende de campanha de oração para receber isso. Não depende de outros fatores. Essas bênçãos espirituais já estão disponíveis em Cristo Jesus. Então, todo crente que se arrependeu, que se converteu, todo crente que nasceu de novo tem acesso e tem que tomar posse dessas bênçãos. Tá bem? Deus abençoe.
Como primeiro ponto específico da lição, nós temos que refletir a respeito da nossa posição em Cristo, ou seja, qual é a nossa posição em Cristo. Independentemente de você ser um membro da igreja, ser um novo convertido, uma pessoa mais madura, uma pessoa de mais idade, que já tem longos anos na caminhada cristã, independentemente de você ser um obreiro, um ministro dentro da obra de Deus, tá certo? E aí eu quero que você entenda qual é a sua posição em Cristo. E não confunda a posição em Cristo com cargo dentro da igreja. São coisas distintas, tá ok? Segundo ponto, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo, tá? Evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica, né? Ou seja, Cristo é o centro da nossa vida. Nós reconhecemos que Jesus morreu e foi sepultado. Logo, devemos reconhecer que o pecado nos matou e que nós sepultamos a nossa velha criatura. Logo, se sepultamos a nossa velha criatura, não vive mais eu, mas Cristo deve viver em mim. Então, essa realidade de uma vida cristocêntrica, ela deve transparecer neste mundo através de nós, tá certo? E terceiro ponto é explicar que o Espírito Santo ele desempenha um papel importantíssimo no plano da salvação. E aí é importante você entender, irmãos. Existem pessoas que dizem assim que não é possível um crente ter certeza e convicção da salvação. A Bíblia Sagrada ensina diferente, tá? A Bíblia Sagrada diz que você pode obter a convicção, a certeza plena da sua salvação, tá? E isso é garantido e é selado pelo próprio Deus. Deus nos dá essa garantia. Agora eu quero que você guarde uma coisa, porque na próxima lição, na lição de número 3, nós vamos tratar sobre eleição e predestinação, tá bom? E aí existe uma falácia, uma doutrina errada, herética, que ela é antibíblica concernente à doutrina da salvação, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe essa questão, tá? A salvação, ela pode ser aplicada de 3 formas. Cristo morreu na cruz no Calvário, lá na cruz eu fui salvo. Eu aceitei Jesus hoje, neste momento eu estou sendo salvo. Eu permaneço em Cristo vivendo a minha vida e quando eu morrer com Cristo nesse mundo vivendo para Ele, eu serei salvo. Então a salvação ela se aplica nessas 3 esferas, nesses 3 planos: passado, presente e futuro. Passado, Jesus me salvou. Presente, eu sou crente, Ele está me salvando. E futuro, permaneço com Cristo e Ele me salvará. A salvação se aplica dessa forma, tá certo? Então esses são os nossos 3 objetivos referente à lição de hoje. Introdução. Você que está com a revista, eu gostaria de ler para darmos início. Nesta lição nós vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Deus nos concedeu bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Meus irmãos, uma coisa muito importante. Deus, ao criar o homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança. E o homem, ele, a princípio no Jardim do Éden, ele frustrou o plano da salvação para ele mesmo, delineado pelo Criador. Pois se nós percebermos lá no livro de Gênesis, diz que quando Deus fez o homem e colocou no Jardim do Éden, Deus colocou dentro do jardim a árvore da vida.
onde o homem poderia comer dela e viver para sempre. Mas o homem escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal, e daí advém o contexto da morte. Vindo um contexto da morte, essa morte ela transferiu-se a todos os homens, pois todos os homens são descendentes de Adão. E sendo descendentes de Adão, todo homem que nascer um dia vai morrer. Pois a Bíblia diz, Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. E nesse contexto de transgressão de Adão e da sua descendência em si com a semente do pecado, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos, separados da justiça de Deus. Logo, aprouve a Deus no plano eterno criar um meio, um caminho, um projeto para restaurar, para reconciliar o homem com ele. E esse caminho, traçado pelo Criador na eternidade, ele não foi conhecido de imediato, na sua plenitude, pelos homens do passado. E aí nós vamos observar a forma de Deus tratar com os homens no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Deus, no Antigo Testamento, escolheu um homem chamado Abraão, e a esse homem fez uma promessa, e deste homem os patriarcas, seus filhos, Isaque, também Jacó, descenderam as 12 filhos de Jacó, que nasceu a tribo de Israel, ou seja, a nação de Israel. E dessa nação a Bíblia diz que veio o Messias, o Salvador do mundo. Na mentalidade dos judeus, o Messias seria o Salvador dos judeus e não o Salvador do mundo. Para os homens que não eram judeus, todos eles eram considerados como cães e separados das promessas, que não tinham direito a receber as bênçãos e as promessas de Deus feitas à nação de Israel. Enganou-se os judeus, enganou-se os homens, que Deus porventura havia os abandonado. Deus nunca abandonou os homens. No projeto de Deus inicial, lá no começo, antes mesmo da fundação do mundo, o plano de Deus era salvar a todos os homens. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz que Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10, Jesus ele revelou o ponto central no livro de Lucas, dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Logo, a Bíblia Sagrada ela nos mostra que dentro do plano eterno de Deus havia o nascimento do seu Filho, ou seja, o próprio Deus fazendo-se carne e habitando entre nós, e através desta encarnação nasceria, ou seja, traria à luz o conhecimento pleno da revelação de como Deus salvaria os homens na terra. Livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê. Quando que fala para que todo aquele, não está falando de judeus, não está falando de árabes, não está falando de brasileiros, de japoneses, está falando de todos os povos, tribos, línguas e nações. Aonde houver um homem, independente da sua cultura, independente da sua nação, independente do seu país de origem, a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, foi entregue por este homem. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, os homens fazem. E na história os homens se distinguiam dessa forma, fazendo separações e divisões. Tanto é que a Bíblia diz que havia uma parede de separação entre judeus e gentios. Quando nós analisamos o termo gentio, gentios são todas as nações, aqueles que não pertencem à comunidade de Israel. Logo, a Bíblia Sagrada nos mostra que havia essa separação. Mas isso foi durante um tempo. Quando Jesus veio, ele buscou dissolver essa parede de separação. E aí nós vamos observar isso no Antigo Testamento, no caso de Jonas, e nós vamos observar isso no Novo Testamento, no caso de Jesus.
Lembra do contexto onde ele se encontra com a mulher samaritana? Onde ela disse que os samaritanos e os judeus não se davam, não tinham afinidade. Jesus disse: chegou o tempo que não é nem em Jerusalém e nem em Samaria o local de adoração, mas o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Essa verdade de que para Deus não há distinção entre os homens era uma verdade oculta no Antigo Testamento. E ela se tornou uma verdade clara, objetiva, iluminada no Novo Testamento. Nem mesmo os apóstolos que andaram com Jesus receberam tal entendimento e compreensão plena. Tanto é que você vai observar no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 11, naquela visão que Pedro tem dos animais estendidos diante dele no lençol, onde ele fazia acepção entre judeus e gentios, e Jesus, e aquele texto mostra que o que Deus purificou, o homem não tenha como impuro. Aqueles outros animais envoltos naquele lençol representava os outros homens das outras nações que os judeus faziam distinção. Tanto é que quando ele chegou na casa de Cornélio, enquanto ele falava de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam na casa. E todos que estavam na casa, exceto Pedro e aqueles que o acompanhavam, certamente não eram judeus, eram gentios, povos, pessoas de outras nações. E ali foi revelado claramente o mistério da salvação. Qual é o mistério da salvação? Através do Evangelho, homens de todas as tribos, povos, línguas e nações podem se tornar, pela fé, filhos de Deus. Então, diante dessa visão, diante dessa revelação, Paulo, que era chamado de Saulo, conhecido como Saulo entre os judeus, e Paulo, o seu nome grego, ele vai louvar a Deus, ele vai glorificar a Deus. Por isso que na introdução nós dizemos que a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino, ele foi revelado. E por causa disso, Paulo ele vai iniciar essa carta aos Efésios bendizendo o nome do Senhor. Ou seja, apresentando uma doxologia, né? O que significa a palavra doxologia? A palavra doxologia, ela vem do grego. A palavra doxa significa glória, mais a palavra logia, que significa a palavra. Neste contexto, doxologia é a manifestação de louvor e enaltecimento. Se você pegar aí a leitura bíblica em classe, no versículo de número 3, Paulo inicia assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse contexto, a palavra bendito, ele está enaltecendo, ele está agradecendo, ele está glorificando, ele está exaltando. Ele está dizendo, em outras palavras, eu adoro, exalto, glorifico e enalteço ao Senhor. Quem? Aí ele diz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de Jesus Cristo. Se nós observarmos, nós vamos prestar atenção que Paulo ele vai tratar aqui sobre a revelação de uma outra doutrina essencial à fé cristã, que é a doutrina da Trindade. Ele apresenta o Pai e apresenta o Filho. E ele diz, nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E Cristo, o Messias. Então ele é tanto o Salvador para judeus quanto para gentios. E aí ele diz, judeus e gentios têm direito, têm acesso, através do que o Pai e o Filho fez, né? As bênçãos espirituais em Cristo. E por causa disso, ele vai glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E aí os irmãos percebam que no versículo de número 4 do capítulo 1, ele diz assim, ele também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Qual foi o objetivo dessa eleição?
E aí preste bem atenção, nós estamos falando que as pessoas crentes, as pessoas nascidas de novo, têm uma grande responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. E essa responsabilidade é de serem exatamente a manifestação visível, né, da presença de Deus em meio aos homens, no sentido de obras, de atitudes, de práticas. Por isso que vai se exigir desses homens e mulheres uma vida de santidade e uma vida de irrepreensibilidade, ou seja, um comportamento exemplar. Por isso que Jesus diz que nós, como filhos de Deus, como servos dele, somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo com uma missão: sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amor este, Romanos 5, versículo 5, que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Aqui eu tenho a revelação plena da Trindade. E aí, entrando dentro de um contexto, quais são as bênçãos espirituais que nós recebemos da parte de Deus Pai em Cristo Jesus e na qual nós fomos eleitos para viver em santidade e repreensão nos dias atuais? Perceba, obviamente que as bênçãos espirituais, elas não são materiais, são coisas diferentes. Bênçãos espirituais é o que nós estamos tratando. E elas estão disponíveis nos lugares celestiais em Cristo. Isto é, no reino espiritual. E essas bênçãos, elas são mencionadas na longa passagem de Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Aí eu tenho aqui uma separação, irmãos, de 8 bênçãos espirituais. Você que é irmão, você que é irmã, você que é novo convertido, você que já tem tempo na fé cristã, no caminho de Deus, na igreja, preste atenção. Essas bênçãos espirituais precisam fazer parte da sua vida. Quais são, irmão André? Preste atenção. Primeira coisa, Deus nos elegeu. Deus escolheu os seus servos para ser santos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Irmão, santidade não se negocia. Ou o crente, ele vive uma vida de santidade, ou ele não verá a Deus. Ou a crente vive uma vida de santidade, ou ela não verá a Deus. Ou os jovens vivem uma vida de santidade, ou eles não verão o Senhor. Ou os adolescentes vivem uma vida de santidade, ou eles não verão o Senhor. Ou os ministros, obreiros, anciãos, vivem uma vida de santidade, ou eles não verão o Senhor. Santidade não se negocia. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos. Capítulo 1, versículo 4. Também nos predestinou para sermos seus filhos. Preste bem atenção, Deus tem um único Filho unigênito, Jesus Cristo. Todos nós somos filhos de Deus por adoção. Tá certo? Ou seja, Deus também tem filhos adotivos. E esses filhos adotivos estão inclusos tanto judeus quanto gentios. E todos esses são aqueles que nasceram não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo 12 ao 14 lá, tá certo? Então preste atenção nessa parte. Também Efésios 1:5 diz que ele nos fez agradáveis para si. Deus tem prazer, irmãos, de receber qualquer irmão, qualquer irmã na sua presença. Hoje nós somos benquistos, chegados de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que Deus nos autoriza a chamar ele de paizinho, ou de clamar no sentido de Abba Pai. Essa palavra em aramaico, Abba Pai, ou meu paizinho. Nós somos em Cristo feitos agradáveis para Deus. Quando Deus olha para o irmão André, ou olha para você,
Deus não está me vendo e nem está te vendo. Deus está vendo Cristo, a sua obra, o seu mérito. E aí nós nos tornamos agradáveis a Ele. Terceiro, Ele nos remiu por meio do sangue de Cristo. Olha o que isso significa. Isso significa que a nossa dívida foi paga. O preço do pecado que nós cometemos, o preço do pecado de Adão, já foi pago. Para aqueles que se arrependeram, para aqueles que se converteram, o pecado, ele já foi pago. E nesse contexto, o sangue de Cristo nos purificou. Quarto, ele nos acolheu por sua vontade redentora. Ou seja, foi a vontade de Deus Pai. Foi a vontade de Cristo voluntariamente morrer por nós. Deus entregou o seu Filho voluntariamente. Jesus se entregou por nós voluntariamente. Nesse contexto, ele nos acolheu de forma voluntária. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então nós temos motivos para glorificar ao Senhor. Quinto, revelou-nos a palavra da verdade. Irmãos, a palavra da verdade, ela não é uma verdade aleatória. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. No Evangelho de João, capítulo 8, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos falando do Evangelho e nós estamos falando de salvação. Tá? Nós estamos falando do reencontro do homem com Deus, ou da religação da criatura com seu Criador. Quando nós falamos de como o homem caído pode voltar à presença de Deus, obrigatoriamente eu tenho que falar de Jesus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Então, não tem como eu falar de salvação, de comunhão, de intimidade com Deus, sem falar de Jesus. No sentido de o receber, eu preciso receber Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso confessar Jesus diante de Deus e diante dos homens como Senhor e Salvador da minha vida. A Bíblia diz: como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como que uma pessoa vai ser salva se ela não ouvir falar de Jesus? Logo, a Bíblia diz assim: quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou seja, só há possibilidade de alguém ser salvo ouvindo a verdade. E falar de Jesus não é falar de religião. Falar de Jesus é falar do Filho de Deus. É dizer: Deus é verdadeiro. Porque a Bíblia diz que quando Jesus ele foi apresentado a João, o Batista, para ser batizado no Rio Jordão, a Bíblia diz que houve um evento maravilhoso naquele dia. O céu se abriu e uma voz do céu falou: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse contexto, a Bíblia está dizendo que Deus diz: eis o meu filho em quem eu tenho prazer. Eis o meu filho em quem eu tenho alegria. Ou seja, Deus deu testemunho de que Jesus era o seu filho. E antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Portanto, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que conhecer Jesus. Se eu quero alcançar a libertação do poder do pecado e da morte, eu tenho que conhecer Jesus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Diante desta revelação da verdade, nós recebemos uma outra bênção espiritual que o texto diz. Capítulo 1, versículo 13, parte A. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, essa é a principal garantia que temos de que o Evangelho ele não é uma fábula, de que ele não é história de carochinha, de que ele não é uma letra morta, não. E de que Jesus, ele viveu sim, ele morreu sim, e ele ressuscitou sim, e está vivo para todo sempre. Pois qualquer pessoa, independentemente da sua origem, da sua nacionalidade, independentemente do seu credo, independente, se ela ouvir o Evangelho e ela der crédito ao Evangelho e ela se arrepender dos seus pecados, Deus visitará essa pessoa. E de forma gloriosa e poderosa, Deus a selará com o Espírito Santo da promessa. E aí o texto diz que ele nos garante a validade da promessa. Fazendo o quê? Fazendo com que o Espírito Santo, que é Deus na sua plenitude, possa fazer morada em nós. Essas são as bênçãos espirituais elencadas no capítulo 1 do livro aos Efésios, aonde destaca a nossa posição em Cristo. Então, uma pessoa em Cristo, um crente salvo, ele vive uma vida de santidade, ele é considerado filho de Deus, ele é agradável ao Senhor, ele tem o perdão e a remissão dos seus pecados sobre a sua vida, ele é acolhido pela vontade de Deus, ele tem entendimento e compreensão da verdade, ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele e ele tem o selo da promessa. Esse selo da promessa é o próprio Espírito de Deus habitando dentro de você. Meu irmão, com todo esse arsenal de bênção espiritual, a nossa motivação de viver para com Deus o dia a dia, ela é mais do que suficiente. Porque nós vamos louvar e engrandecer a Deus pelo que Ele é. Sempre. E pelo que Ele já fez. Porque tudo isso aqui Ele fez lá no passado. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E para mim ter acesso a isso, eu tenho que me arrepender, me converter e alcançar o novo nascimento. Amém? A nossa nova condição em Cristo, ela nos conduz a receber todas essas bênçãos espirituais para a glória do nome do Senhor. O tópico 2, ele vai falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Olha a revelação do mistério da parte de Deus. No capítulo 1, versículo 9, olha o que diz o texto da palavra do Senhor. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Meus irmãos, Deus não chegou atrasado no contexto de revelar o mistério da salvação. Não. Veio na hora certa. Deus veio falando no decorrer dos tempos a todos os homens. Fez esta revelação ser iluminada ao coração dos apóstolos, também dos profetas no Antigo Testamento e agora a própria igreja, tá certo? Na plenitude dos tempos nós recebemos essa revelação. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Eu queria ler um texto para os irmãos no livro de 2 Coríntios,
capítulo 5. Abra a Bíblia lá, por gentileza. E aí, eu quero ler esse texto para os irmãos perceberem a maravilha que aconteceu através da morte e da ressurreição de Cristo, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero frisar o versículo 19 que diz: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O plano original de Deus para os homens e para o mundo, ele vai se dar plenamente a sua execução no período milenar aqui nessa terra, né? E porque nós vamos ter, dentro do contexto do reino milenar, um governo de justiça e paz, onde haverá um equilíbrio pleno, né? Ou seja, onde os homens viverão com o próprio Cristo aqui na terra, um reino aonde a perfeição e a beleza plena da criação, em todos os sentidos, ela será evidenciada e vivenciada por aqueles que aqui estiverem. E nós, a Igreja do Senhor, os salvos em Cristo, também participaremos desse grande reinado, se permanecermos firmes e constantes e formos até o fim. Amém? Então guarde esta palavra. Ok? Cristo, através da sua morte, alcançou esse direito. A Bíblia diz que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, quando veio, colocaram uma coroa sobre ele, mas era de espinhos, tá certo? Deram a ele um trono? Não, não deram. Mas o crucificaram como Rei dos Judeus, tá certo? Mas Jesus, quando vier, ele não vai ser apenas Rei dos Judeus. Ele vai ser o Rei dos Reis, que estarão reinando com ele aqui na terra durante 1000 anos. O item 3 fala de louvor da sua glória. O apóstolo Paulo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. Então preste atenção, irmãos, não existe exclusivismo dentro do contexto da igreja no Novo Testamento. Deus nunca foi Deus apenas dos judeus. Deus é Deus de todas as nações. O nome de Deus original, ele é um tetragrama, e trazendo para o português nós podemos traduzir como Iavé, ou seja, Deus de todas as nações, tá certo? E essas nações estão incluídos tanto judeus quanto gentios. Por isso que Paulo glorifica a Deus, porque ele, como judeu da tribo de Benjamim, ele entendeu que Deus não veio salvar apenas os judeus, mas Deus o chamou para ser apóstolo dos gentios. E aí ele glorifica a Deus por isso, porque Deus é Deus dos judeus e Deus dos gentios, ou seja, Deus de todas as nações. E nesse contexto está tanto judeus quanto gentios dentro de um mesmo corpo. Lembra qual é o corpo? A igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja. E aí imagine que dentro desse corpo de Cristo, a igreja, eu não estou falando de placa ministerial, mas eu estou falando de pessoas, homens, mulheres, de todas as nações, povos, tribos e línguas. Estes homens e mulheres formam o corpo de Cristo, como membros dele, onde Cristo é o cabeça. Por isso que Paulo ele glorifica a Deus. Por conseguinte,
Tudo o que somos, fazemos ou possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tópico de número 3. O Espírito Santo como penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação, idealizado por Deus. Primeiro, ele é chamado de o selo do Espírito Santo. E aí eu queria fazer uma distinção aqui com os irmãos. Nós temos dois contextos da operação do Espírito Santo na vida do crente. Primeiro, o Espírito Santo, ele batiza o crente com o Espírito. Primeira coisa, Jesus batiza o crente com o Espírito Santo. Quando alguém é batizado por Jesus com o Espírito Santo, essa pessoa, ela recebeu da parte de Deus o entendimento e a compreensão. Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ela foi levada ao arrependimento. E levada ao arrependimento, recebendo Jesus como Senhor, ela é batizada com o Espírito Santo. Depois desse processo em que ela é convertida ao cristianismo, ela vai orar, ela vai clamar, ela vai interceder, ela vai buscar o revestimento de poder. A essa segunda fase nós chamamos de batismo no Espírito Santo, ou seja, ela tem o Espírito e agora o Espírito submerge ela a uma experiência mais profunda com Deus, em intimidade e comunhão, onde ela pode receber os dons espirituais. Além dos dons, ela vai frutificar o fruto do Espírito na vida dela. O selo do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Tito capítulo 3, versículos 5 a 7, ou seja, a pessoa ouve o Evangelho, quando ela se arrepende e se converte, recebe o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade e posse pessoal. E aí perceba, irmãos, que aqui nós estamos utilizando uma figura de linguagem. O selo do Espírito Santo é um sinal de propriedade particular. Quando o crente ou quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, Deus está colocando nela um selo, dizendo: esta pessoa é minha propriedade. Este irmão é minha propriedade. Esta irmã é minha propriedade. Este jovem é minha propriedade. Se somos propriedade de Deus, o maligno não nos toca. Tá certo? Olha o que o texto diz. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8, 9. E o maligno não lhes toca. 1 João 5,18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar. Olha o papel do Espírito Santo na vida cristã. Busca regenerar, purificar, santificar o pecador. É isso que o Espírito Santo está buscando fazer na minha vida e na sua vida. 1 Coríntios 6,11. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Olha só a importância de termos o Espírito Santo da parte de Deus. Além da questão do selo do Espírito Santo, a Bíblia também diz que o Espírito Santo ele é o penhor da nossa herança. Mais uma figura de linguagem. E aí eu quero trazer aos irmãos e às irmãs uma descrição do que seria o significado da palavra penhor, para compreendermos isso. O termo grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Efésios capítulo 1, versículo 14. Então, quando eu uso a palavra, a expressão, o verbo penhor, eu estou dizendo que o Espírito Santo é como se fosse, da parte de Deus, um depósito, uma garantia, a primeira parcela.
Então, perceba que eu disse no começo do vídeo que algumas pessoas acreditam que não dá para o crente ter certeza de salvação ou de vida eterna. Ao contrário, com base nesse texto aqui, em outros textos que nós temos nas Escrituras Sagradas, nós podemos dizer assim, olha, uma pessoa que quem tem o Espírito Santo é de Deus. Uma pessoa selada com o Espírito Santo, quando eu falo selada com o Espírito Santo, eu não estou falando de dons, de operação de sinais. Nada disso. Uma pessoa que tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo confessa que Jesus Cristo veio em carne e sangue. Tá? Quem tem o Espírito Santo participa do corpo e do sangue do Senhor. Quem tem o Espírito Santo, ele é batizado nas águas. Quem tem o Espírito Santo, ele vive uma vida de santificação. Quem tem o Espírito Santo manifesta o fruto do Espírito na sua vida. Então, quando uma pessoa ela está nesse caminho de santificação, no caminho de irrepreensibilidade, ou seja, sendo sal da terra e luz do mundo, eu digo, essa pessoa ela é uma pessoa crente. Ela é uma pessoa salva. Tem certeza e convicção? Tem, porque ninguém pode viver uma vida, vamos dizer assim, fugindo da aparência do mal, vivendo uma vida de santificação e honra, se não for pelo Espírito Santo. Ou seja, se ela está vivendo no Espírito, andando no Espírito, não há condenação sobre ela. E se não há condenação sobre ela, ela tem convicção e certeza da sua salvação. E é exatamente isso que o penhor tem como objetivo, ou seja, de dar garantia, de dar para essa pessoa certeza, convicção. E aí eu pergunto para uma pessoa que vive uma vida dessa forma, numa conduta ilibada, irrepreensível de santidade diante de Deus, servindo a Deus de todo o seu coração, alma, espírito e força. Você tem certeza da sua salvação? Se ela me responder sim, ela está respondendo conforme as Escrituras. Agora, se ela responde não, não tem certeza, a ela ainda falta compreender e entender um pouco mais sobre essa doutrina da salvação. Então, aos irmãos e irmãs que, indagados acerca da sua salvação, se você está vivendo uma vida de santificação e honra conforme a palavra de Deus, não titubeie, não tenha dúvida em dizer, eu acredito que eu estou sendo salvo. E eu creio, se eu permanecer firme e constante na presença de Deus, serei salvo. Porque, como eu disse, a salvação ela se aplica de 3 formas. Passado, Jesus me salvou no Calvário. Presente, Ele está me salvando. E futuro, Ele me salvará. A palavra penhor, ou do grego arabon, ela tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. O que é que Deus nos prometeu? O que é que Jesus nos prometeu? O que é que o Espírito de Deus nos prometeu? O que é que a palavra de Deus nos promete? Diga comigo, salvação. É isso que nós temos como promessa. E como garantia disso, recebemos o Espírito Santo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida. Tenha certeza, convicção de que você está sendo salvo, servindo a Deus pela fé, com temor e tremor. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Não, porque depende, ele tem que permanecer, tá certo? Independentemente da sua conduta, não. Se o crente que aceitou Jesus, viveu uma vida de santidade e agora está entregue, vivendo uma vida entregue ao pecado, essa pessoa ela perde a salvação. Até porque nós vamos ver no livro de Efésios que a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo no qual fostes selados. Ou seja, o Espírito Santo tem ciúme, não entristeça ele. Por quê? Porque se ele habita em nós, ele quer que nós possamos viver em intimidade e comunhão com ele. E se o Espírito Santo está habitando em nós, está conosco, nos conduzindo no caminho da verdade, da justiça e da santidade, significa que temos convicção da salvação, tá certo?
e independente dos tempos e dos anos que vamos viver, certamente seremos salvos, porque temos comunhão com Ele. A redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Ou seja, quando eu falo de redenção aqui, eu falo no contexto de livramento. Ou seja, todos os crentes salvos em Cristo, que permanecem firmes e constantes na presença de Deus, vivendo uma vida de santificação e honra, glorificando a Deus em Cristo, esses devem ter certeza e têm convicção da sua salvação. Amém? Meus irmãos, nós estamos encerrando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje falamos da lição de número 2, cujo tema foi a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Falamos acerca da nova posição em Cristo que temos. Também falamos sobre a vida cristocêntrica neste mundo e do Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, o nosso selo, o selo de Deus em nós. Concluindo a lição de hoje, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Amém? E como Paulo começou dizendo bendito seja o Deus e Pai, eu quero encerrar também dizendo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe hoje e sempre, e não perca a próxima lição, lição de número 3, onde estaremos falando sobre eleição e predestinação. Deus abençoe e a todos a paz do Senhor. Vou orar com os irmãos, em nome de Jesus e da bênção apostólica. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos por mais esse dia em que nos preparaste para poder ministrar a tua palavra e trazer o ensinamento da verdade aos teus filhos, a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical. Deus, ajudai os teus filhos e filhas a compreender a sua posição em Cristo, a compreender como viver e ser testemunhas diante do Senhor e dos homens nesses dias e a ter um bom relacionamento de intimidade e comunhão com o Espírito Santo para viver uma vida de santificação e honra, frutificando a Deus na tua obra e no teu reino. Fazei resplandecer sobre todos a glória do teu rosto, dando-lhes a paz. Em nome de Jesus eu te peço, envie sobre todos os teus filhos e filhas o espírito de sabedoria e revelação da verdade, para que eles cresçam em graça e em entendimento em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos e irmãs, em nome de Jesus, e todos digam amém, e que Deus nos abençoe. Fiquem na paz do Senhor.